Vamos agora a um fenômeno que eu já havia comentado, envolvendo a superposição de oscilações, que é o fenômeno do batimento. Esse é exatamente o tema da terceira aula, né, do tema 6 da disciplina Oscilações e Ondas. Vamos, então, falar de batimentos, que é algo que acontece numa situação relativamente simples, né? Ou seja, qual é a situação relativamente simples? Nós vamos admitir, né, que essa frequência ômega 1, ela é muito próxima dessa frequência ômega 2. E vamos agora definir, né, ômega como sendo, dentro de boa aproximação, o valor das duas frequências. Mas nós não vamos desprezar a diferença entre elas. Ômega 1 menos ômega 2, né, em módulo, né, nós vamos considerar a situação onde esta diferença é muito menor do que ômega 1 mais ômega 2. E nós vamos chamar ômega 1 mais ômega 2 dividido por 2 de ômega, por definição, né? Veja que isso é compatível, é coerente com isto aqui. Então, o nosso problema é de analisar esse caso, né, de frequências muito próximas, mas não iguais, né? Não iguais. E vamos considerar, para simplificar, A1 igual a A2, né? Esse é um caso interessante, né? Mas as frequências são iguais. Nós seríamos tentados, né, a aproximar aqui, mas não é bom aproximar aqui, né? Olha, nesse caso, né, nós estamos considerando agora amplitudes iguais. Amplitudes iguais. Né? Eu posso, então, colocar em evidência, como eu fiz aqui, a amplitude A. Então, eu quero somar cosseno de ômega 1t mais φ1 mais cosseno de ômega 2t mais φ2. Eu posso usar o método de funções de variáveis complexas, né? Mas aqui eu quero enunciar uma propriedade da função cosseno. Cosseno de alfa mais cosseno de beta pode ser escrita assim, umas tais fórmulas de Prostaferese, como chamamos, né? Cosseno de alfa mais cosseno de beta é igual a 2 vezes, olha só que coisa interessante agora, 2 vezes cosseno de alfa mais beta dividido por 2, vezes cosseno, isso é exato, vezes cosseno de alfa menos beta dividido por 2. Produto de 2 cossenos. Então vamos agora utilizar esta identidade aqui. Utilizá-la aqui. O que resulta? Resulta que são as tais fórmulas de Prostaferese, e existem muitas, 4 na realidade, que são relevantes, né? O aluno pode consultar isto, né? Nós utilizamos esta aqui, mas a gente pode escrever seno de P mais seno de Q, a gente pode escrever seno de P menos seno de Q, a gente pode escrever cosseno de P menos cosseno de P. O que a gente utilizou foi esta aqui, foi uma delas, foi esta aqui, né? Estou apenas lembrando de onde isso vem. E tem várias formas de se provar isso, não é o caso aqui, né? Nós estamos apenas fazendo uso dessa propriedade.
Ora só, o resultado é bem simples, está aqui, ó. Aqui. X de t, olha, cosseno da diferença e o cosseno da soma. Está aqui, cosseno da soma. Olha só que coisa curiosa. Se eu tenho as amplitudes iguais, né, até agora eu não usei o fato das frequências serem muito próximas, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai analisar esse caso agora. Neste caso, a oscilação resultante se escreve, na verdade, sob essa forma aqui, de uma amplitude que depende do tempo, vezes cosseno de ômega t. Agora, aqui eu não usei ainda, né, o fato de que ômega 1 é aproximadamente igual a ômega 2, igual a ômega, né? Agora eu estou usando. Aqui embaixo eu já estou usando isto. Aqui eu estou usando isto. Estou usando isso. Mas, veja, a de t é interessante porque essa amplitude agora é uma amplitude que depende do tempo. E depende do tempo de tal maneira que ela é 2 vezes A, né? Sendo que aqui eu tenho a razão para 2 vezes A, vezes cosseno da diferença entre as frequências, dividido por 2 vezes t. Aqui eu tenho, basicamente, né, uma oscilação que lembra a soma de 2 oscilações, né? Mas agora eu tenho uma oscilação basicamente do tipo oscilação harmônica com o cosseno de ômega t, que é o termo que vem daqui. Este termo vem daqui, porque eu fiz esta aproximação. Ômega 1 mais ômega 2 sobre 2, eu chamo de ômega t. E aqui eu tenho, então, né, o que é o resultado dessa soma de oscilações quando as frequências são muito próximas. Eu tenho aqui um termo que é um termo periódico, cujo período é 2 vezes π, dividido por módulo de ômega 1 menos ômega 2. Né? O fato é que o resultado disso é que nós temos um termo da amplitude que varia com o tempo. Este termo modula, como se vê aqui, né? É a oscilação resultante. Ela é periódica de período. Tenho, então, 2 períodos. Tenho 2 períodos, né? E eu tenho também 2 frequências, né? Eu tenho a frequência da oscilação resultante, que nós chamamos de cosseno de ômega t, né? E, portanto, o período dessa oscilação, ele, na verdade, envolve esse intervalo de tempo aqui. E tem um termo que modula, que é 2 vezes A vezes cosseno da diferença de fase sobre 2 vezes t, né? Aqui, então, eu tenho o resultado da soma dessas 2 oscilações. É interessante, porque o resultado é muito diferente de cada uma delas individualmente, né? Esse é o fenômeno, então, do batimento. Vamos ver aqui, né, uma animação, né, para a gente entender este fenômeno aqui. E aqui eu tenho uma outra animação. Veja, eu estou somando, né, 2 oscilações
E na parte de baixo eu tenho a oscilação resultante, não é? Veja o papel da envolvente das duas oscilações. E esse, então, é o fenômeno do batimento. Eu tenho uma oscilação que é a envoltória de uma outra oscilação com uma frequência angular que é igual a ômega 1 mais ômega 2 sobre 2. Então, esse é um fenômeno realmente bastante interessante e ele acontece muito no caso do som. Para a gente entender isso, eu proponho então que a gente assista a esse pequeno vídeo no final da aula. Para esta demonstração usaremos 2 diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Agora vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Dessa forma, o diapasão irá vibrar com uma frequência levemente menor se comparada com a frequência do outro diapasão. Por causa desta pequena diferença entre as frequências, podemos ouvir o som de um deles interferindo com o som produzido pelo outro, tendo como resultado o fenômeno chamado de batimento. Mudando um pouco mais a posição do pezinho, podemos ouvir a mudança na frequência do batimento, que fica um pouco menor. Podemos ainda fazer um outro experimento usando um diapasão menor, mas que tem a mesma frequência. Assim, quando posto para vibrar, ele também excitará o ar dentro da caixa de ressonância que amplificará o som. A frequência de vibração deste diapasão é muito alta e quase não conseguimos ver suas hastes se movendo. Para mostrar que elas estão vibrando, vamos encostar uma das hastes num pêndulo de isopor, que por ser leve, se deslocará devido ao impulso recebido pela haste em movimento e em alta velocidade. Usando o mesmo pêndulo de isopor, vamos agora mostrar que, de fato, a vibração de um dos diapasões pode fazer o outro diapasão vibrar por meio da ressonância, ou seja, haverá transmissão de energia através do som transmitido de uma caixa para a outra. O diapasão que estava parado inicialmente começa a vibrar por causa da transmissão de energia do diapasão que foi posto para vibrar,
e poderá fazer mover o pêndulo de isopor, ainda que sozinho.